Não existe ser reprovado no exame de certificação ou passar no exame de certificação. Explique isso um pouco pra gente. E cada nível, ele descreve em detalhe as competências que são esperadas dentro das habilidades ler, ouvir, falar e escrever. Hoje em dia, o nível C2, ele é descrito no quadro comum europeu como uma pessoa que teve muito sucesso no domínio de uma língua adicional. Às vezes, as melhores cartas de recomendação, por exemplo, não vêm da sua aula preferida. Pode vir da aula que você tive mais dificuldade, mas você fez a aula extra, você se esforçou. E aí, Nicole, imagina que a gente tem um jovem que entendeu isso, que tem se dedicado às matérias, que tem se dedicado a estudar, que tem se dedicado ao estudo dos idiomas, que tem buscado o autoconhecimento. Vamos imaginar uma situação onde isso, de certa forma, está sendo bem conduzido. E aí vem o processo de escolha. Como é escolher uma universidade? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, diretor e cofundador do Colégio Planck, e a gente está aqui para trazer mais um tema de interesse que foi pedido por vocês. A gente vai falar sobre certificações internacionais, os benefícios, as vantagens e o porquê que cada vez mais brasileiros estão buscando certificações internacionais para o mercado de trabalho, para a graduação, para a vida. E para isso reunimos um time muito competente que vai dar uma aula para a gente hoje aqui. Então a gente está com a Fátima Trindade, que é representante da São Paulo Open Center, que administra a aplicação do exame de Cambridge. Muito obrigado, Fátima, por estar aqui com a gente. Um prazer, professor André. Estamos com o Alberto Costa, que é gerente de serviços de avaliação da Universidade de Cambridge, do exame de Cambridge. Muito obrigado, Alberto, por estar aqui com a gente. Um currículo extenso, uma experiência quase igual à minha, mais de 30 anos, eu na física e ele na exame de línguas, na aula de inglês e trabalhando com esse idioma que praticamente é o idioma mundial, né, global. Exatamente. E aqui do meu lado, a Isabela Moraes, que é a nossa coordenadora do Planck Internacional, que coordena as atividades e os projetos internacionais do colégio. Para estar aqui, obrigado, Isabela. É um prazer. Muito bem. Gente, então nós temos aqui uma pessoa responsável pela Planck Internacional do nosso colégio, temos o responsável pelos processos de avaliações e uma pessoa de um instituto que faz, que executa, que operacionaliza esses exames. E a nossa audiência, você que está aí nos assistindo, se isso faz sentido para você, se você quiser compartilhar com alguém que tem dúvidas sobre o exame, eu tenho certeza que vai ser um episódio que vai trazer muita informação e vai trazer luz a esse assunto que muitas vezes não fica tão claro. As pessoas têm alguns fantasmas, alguns estereótipos que muitas vezes não é bem isso. As situações são muito mais simples do que a gente imagina. Então eu quero começar com você, Alberto. O que é uma certificação internacional e o que é o exame de Cambridge? Muito prazer, professor André. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Bom, o exame internacional, em linhas bem gerais, eles são exames de proficiência linguística. Então, eles avaliam o nível de proficiência que você atinge numa determinada língua, não é? No caso dos exames de Cambridge, estamos falando da língua inglesa, mas há também exames de proficiência em língua estrangeira, né, em línguas muito comuns a nós, por exemplo, o alemão, o francês, o alemão, o espanhol. O espanhol, por exemplo, tem os exames DELE e CIELE. O francês tem os exames DALF e DELF, né? São exames de proficiência. E também os falantes de português que não foram nascidos em países que falam português, sim, podem fazer uma certificação em língua portuguesa. Então, no Brasil, a gente tem alguns, entre eles o CELPE-BRAS, que é para estrangeiros que estão aprendendo português e precisam se certificar na língua portuguesa. Olha só, eu desconhecia essa certificação em língua portuguesa. Estava até aqui no meu script perguntar para o senhor sobre isso. Sim, olha existe. Que interessante. Então, não existe ser reprovado no exame de certificação ou passar no exame de certificação. Explique isso um pouco para a gente. Essa é uma pergunta excelente. Existem exames de proficiência com diferentes propósitos. Eu vou aqui trazer duas categorias grandes de exames de proficiência. Existem os exames multiníveis. Tá. Se a gente está falando de língua inglesa, há o exame IELTS, tá, há o exame TOEFL IBT. Eles são exames de proficiência
Eles também exigem, né, uma aplicação rigorosa em termos de fiscalização, manipulação do material, mas eles são multiníveis. Então, qualquer pessoa em qualquer nível pode prestar um exame e ele vai trazer um diagnóstico de onde você está na sua proficiência. Uma outra categoria de exames, que são os exames de Cambridge, são os exames de níveis pré-estabelecidos. Então, Cambridge tem uma série de exames. Cada exame está num determinado nível do quadro comum europeu, que hoje é algo que a gente fala bastante quando a gente pensa em língua adicional, né? Então, hoje, o exame de nível pré-estabelecido, para você prestar, você precisa fazer um preparatório para ter certeza que você desenvolveu aquelas competências e aí você presta o exame que certifica que você está dentro daquele nível. Mas você se candidata a ser certificado num determinado nível. Exato, exatamente. Quais níveis tem no exame de Cambridge, nesse segundo estilo que você me colocou? Uhum. É outra pergunta maravilhosa, acho que é uma pergunta pertinente para a gente poder informar cada vez mais os estudantes e as famílias. Existe esse parâmetro internacional atualmente, eu ia falar nowadays, chamado Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. Esse quadro, ele entrou em uso em 2001, hoje ele está já um adulto, né, com 23 anos, e ele tem na sua composição 6 grandes níveis, e cada nível ele descreve em detalhe as competências que são esperadas dentro das habilidades ler, ouvir, falar e escrever. Então, quando você presta um exame de proficiência para certificar seu inglês no nível B2, que é um nível intermediário superior, já é um nível alto, você demonstrou naquele exame que você consegue fazer uma série de coisas. Por exemplo, ler artigos mais completos, participar de uma conversa onde há uma negociação, por exemplo. Você consegue escrever um essay básico para você apresentar no programa de intercâmbio ou universidade. Você consegue ouvir palestras e você consegue extrair informações importantes dessa palestra, desse podcast. Você já consegue ler livros com conteúdo mais complexo, né? Então, todas essas competências elas estão mapeadas nessa grande matriz internacional que se chama Quadro Comum Europeu. E esse mapeamento não é só para a língua inglesa, são para todas as outras línguas, né? Então, hoje você vai estudar uma língua adicional, a métrica é a mesma, em francês, em espanhol, em alemão. Que é o C1, é o A1, A2, B1, B2, C1, C2. Exatamente. Essa escala de 6 níveis. De 6 níveis. Então, o A1 o A2 é o mais básico, o A1 é o mais básico? O A1 é o mais básico de todos. Que ele tem o mínimo da habilidade ali com o idioma. Exato. Isso. Você consegue reconhecer palavras, você tem o domínio da ortografia de palavras básicas, né? Você consegue aí montar uma frase simples. A partir do A2, você já é esperado que você tenha uma produção, por exemplo, Entendi. falando ou escrevendo, um pouco mais elaborada. Você consegue contar uma história curta, redigir um parágrafo simples. E aí você chega lá no C2, onde ele teria quase que nativo. Tem o idioma com absoluto domínio. Exato. Hoje em dia, o nível C2, ele é descrito no quadro comum europeu como uma pessoa que teve muito sucesso no domínio de uma língua adicional. Um ponto que a gente falou dos Estados Unidos, Europa, e a gente falou de idioma. Hoje o inglês é suficiente ou o aluno tem que estudar mais idiomas para pleitear estudar fora? Ou o inglês é algo que é suficiente ou é só necessário? Como é que é O isso? inglês abre milhares de portas. Você pode estudar na Europa, na Austrália, no Oriente Médio, na Ásia. É a língua franca, né? Se você vai para o mundo... Os cursos são em inglês. É em inglês. Principalmente nas áreas de administração e sociais, porque, por exemplo, a Europa é muito pequenininha. Você pega o carro e em 1 ou 2 horas você atravessa uma fronteira e troca de língua. Aí não dá para ter uma economia que funciona desse jeito. Então, muitas das pessoas na Alemanha, na Holanda, na França, eles querem estudar em inglês para ter melhores oportunidades de trabalho para eles mesmos. Então, muitos cursos existem em inglês. Claro que
aprender a língua local te traz muitas mais oportunidades para ingressar, entender a cultura, se divertir, Se não integrar passar com o povo, vergonha. Mas isso pode vir depois. Aprendendo inglês no início dá muitas oportunidades. Por que começa tão cedo pensar em estudar fora do Brasil? Porque no nono ano você já está trilhando o ensino médio em outros países. E eles querem ver desempenho sobre tempo. Então, às vezes, as melhores cartas de recomendação, por exemplo, não vêm da sua aula preferida. Pode vir da aula que você tive mais dificuldade, mas você Perfeito. fez a aula extra, você se esforçou para E você falar da melhorou. minha matemática de novo. Eu Você fiz aula de trabalhou na cálculo. zona não de conforto, né? E eu tirei a pior nota da história da escola no AP Exam no final, mas eu fui todo dia depois da aula para perguntar para a professora, para tentar entender, para me esforçar. Então, minha média era boa, porque eu me esforcei bastante. Porém, a minha nota no final da prova, que seria equivalente ao vestibular, não foi nessa altura. Mas eu consegui uma carta ótima daquela professora, porque ela disse: tadinha da Nicole, ela não sabe de matemática desse nível. Mas, mesmo quando ela não sabe, ela corre atrás, ela procura os recursos, ela vem, ela é gentil, ela pede ajuda, sempre de forma bem respeitosa. E ela faz tudo que você manda. É isso que a universidade quer ouvir, não só que você é uma super estrela e que tudo é fácil para você. E aí, Nicole, imagina que a gente tem um jovem que entendeu isso, que tem se dedicado às matérias, que tem se dedicado a estudar, que tem se dedicado ao estudo dos idiomas, que tem buscado o autoconhecimento. Vamos imaginar uma situação onde isso, de certa forma, está sendo bem conduzido. E aí vem o processo de escolha. Como é escolher uma universidade? Como é escolher um país? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que você enxerga isso? Depende muito dos objetivos de cada aluno. Tem países que têm graduação que dura 3 anos e é altamente focada, que a gente vê na Europa. Você já entra pro curso e você, em 4 anos, consegue tirar mestrado em engenharia. Aqui isso iria levar 7. Então, é muito acelerado. Então, o aluno tem que saber o que ele quer e o processo é bem mais objetivo. Enquanto nos Estados Unidos, a graduação é 4 anos, mas ele tem até o final do 2º ano para decidir o curso. Então, é muito mais flexível, ele tem muito mais tempo para se explorar, pode fazer 2 cursos ao mesmo tempo, pode fazer vários eletivos e pode montar o currículo que ele quer. Quase nunca tem 2 alunos saindo do mesmo curso, na mesma universidade, com grade exatamente igual. Então, o aluno tem muito mais muito autonomia. construído, né? Sim, então, essa é a primeira decisão. Qual tipo de universidade o aluno quer? E tem até alguns na Europa que são do modelo americano, mas no geral tem essa grande divisão das águas. Aí dentro tem tudo, tem faculdades que tem sala de aula com 500 alunos e professores bem famosos, tem sala de aula de 12 alunos que o professor está bem próximo ao aluno. Então, o aluno tem que conhecer qual desses tipos ele vai desfrutar melhor. Porque esse é o objetivo da faculdade, é ter um aluno bem formado. Eles não pensam tanto no ingresso, mas eles pensam muito no alumni, né? Onde eles vão trabalhar, quanto eles vão doar depois, qual vai sair, como vai ser a pesquisa Doação de para a satisfação. universidade. Doação para a universidade. Assim que você se forma, eles começam a mandar aqueles cartinhas pedindo dinheiro para a próxima geração, né? Então, eles querem criar esse vínculo, esse orgulho, eles querem que você contrata, dá preferência para as pessoas que fizeram a mesma faculdade que você. Então, eles criam muito comunidade. Então, o mais que o aluno se conhece, o mais que ele acha seu lugar e sua comunidade. Mas, primeiro, ele decide qual é o modelo e depois ele vai identificando dentro do modelo se ele é mais prático, se ele é mais teórico, se ele gosta de aula grande, se ele gosta de cidade grande, e por aí vai. Sim. Como é que ele faz esse estudo de reflexão? Como é que ele descobre as opções e como é que ele entende isso? Como é que é esse processo? Talvez um summer na área ajude muito. Um summer ajuda muito, Legal. né? Fazer um intercâmbio de curta duração, de algumas semanas ou até um mês para experimentar o curso. E
esquecer das universidades, né? É bom esperar para montar a lista até você se sentir muito seguro em você. Que lista? A lista de onde você vai se candidatar, Ah. né? O aluno vai se candidatar para entre 5 e 12 universidades, mas ele muitas vezes quer fazer o processo de forma reversa. Ele quer olhar Stanford e como eu chego até Stanford, ou Harvard, ou alguma coisa. Mas ele tem que passar o tempo para saber muito firmemente, esse é meu perfil, esse sou eu, e depois vai olhando as opções comparado ao que ele quer. Ele tem que criar a Universidade do André. Como Perfeito. seria a universidade perfeita? E vai julgando as universidades como se eles fossem os candidatos e não vice-versa. E o papel da College Counselor é isso, é ajudar a ver qual é a universidade perfeita para o André. É ajudar o aluno a entender quem ele é, o que ele quer, e depois fazer esses filtros para decidir quais lugares se encaixam melhor. Acho muito. Se escolher a carreira ou escolher a universidade, pelo quanto eu posso ganhar de dinheiro depois, se isso é algo que deve pesar no processo de decisão da família. E a outra pergunta que me fazem muito, e o professor Humberto deve ouvir muito também aqui no colégio, é o quanto custa estudar fora? Se é algo proibitivo ou se é algo acessível. E o acessível e o proibitivo é relativo, mas coloca um pouquinho sobre essas duas questões financeiras. Então, em termos de ganhar dinheiro, no exterior é muito mais flexível. Não existe segunda graduação. O que você se forma não determina sua carreira. E eles sempre olham as habilidades. Então, um curso como filosofia te ensina a escrever muito bem. Então, muita gente que estuda filosofia acaba trabalhando num banco de investimento. Porque tem que ter a pessoa que faz todos os números, mas tem que ter alguém que escreve os relatórios e explica para os clientes o que significa todos aqueles números. E a cara que faz filosofia sabe escrever bem, porque passou a faculdade aprendendo argumentação. E é mesmo com sociologia, muita gente que estuda antropologia acaba trabalhando em ciência da computação. A minha melhor amiga, ela é linguista, trabalha para uma empresa na Vale do Silício. Ela trabalha remota aqui do Brasil, ganha em dólar e tá super bem. Então, tem muita flexibilidade no curso e tem muito estágio, tem muito co-op, que você passa semestres inteiros imerso no mercado de trabalho, para que você volta, se você quer voltar para o Brasil, com currículo forte e não só a diploma. Então, muitos alunos que estudam relações internacionais acabam trabalhando no Itaú. Aí é muito mais flexível. Aqui, as pessoas costumam pensar que tem que ser 3 ou 4 cursos que vão dar 3 ou 4 carreiras e só isso paga. Mas tem muitas mais oportunidades. E quando você volta, não vai ser só a diploma, só o título, mas vai ser toda aquele carga, A bagagem que você experiência teve, né? que você traz. Então, Isso, sem querer te interromper, mas é o que o professor Humberto colocou, né? Quando a gente visitou as universidades e as outras vezes que eu tive a oportunidade de visitar universidades fora do Brasil, o que eu senti um pouco de diferente entre os alunos do primeiro ano da graduação aqui no Brasil e os alunos do primeiro ano de graduação fora é um pouco esse autoconhecimento mesmo que foi construído ao longo da educação básica e essa autonomia. Porque nas universidades as oportunidades estão lá. As coisas estão lá. Se você não vai atrás, se você não busca, se você não é determinado a adquirir essas habilidades e competências, você vai ficando meio que para trás. Então eu senti o aluno lá muito mais proativo, muito mais protagonista do seu currículo. Enquanto que aqui muitas vezes, talvez ele espere que te entregue a grade. Ou essa é a grade que você vai estudar, é isso que você vai aprender, e essas são as empresas que vêm te recrutar no final do seu ele curso. fica meio Acomodado. perdido na faculdade Talvez. aqui. Ele foca muitas vezes no ensino médio em ingressar na faculdade, mas Perfeito. não pensa no porquê eu estou fazendo isso. E Pelo fato do vestibular, às vezes, não dá aquele conhecimento da pessoa, né? Sim. É, Mas o tem por- muitas por que eu estou oportunidades na fazendo isso? USP, no Unesp. Para quem entra isso. com essa mentalidade diferente, tem muitos intercâmbios que tem bolsa. Tem muito estágio, tem muita coisa que simplesmente os alunos não fazem por não correr atrás. Porque o professor da USP, da Unesp, não vai atrás de você e diz, por favor, fazer. Você tem que entrar já com uma mentalidade de eu quero sair daqui com X, Y e Z. Aí uma faculdade no Brasil também tem muitas
ofertas, mas você tem que entrar já sabendo que é a sua responsabilidade correr atrás.